Laços invisíveis da internet. E hoje a gente vai falar sobre esse tema de posses afetivas. É curioso porque esse título enseja várias reflexões, né? O Whindersson, pouco antes da gente entrar, fez uma referência a posses afetivas no sentido daquelas pessoas que, ao amarem um outro, acabam tentando exercer domínio sobre esse outro, né? Como se o outro se tornasse cativo do seu amor. Então é aquela coisa possessiva, né? De restrição de liberdade, de coartação dos movimentos da outra pessoa, e que por vezes a gente nem percebe que está agindo desse modo. E o objetivo desse tema vai nessa linha, mas não se restringe a esse tipo de perfil, mas a um outro que pode parecer, assim, para a gente, digamos, inofensivo. Então, deixa eu tentar explicar, né? Primeiro, o título veio como inspiração de um estudo do Evangelho. No capítulo 7º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, a gente tem diversas mensagens alusivas à humildade, né? Para que a gente se inspire ao exercício dessa humildade, virtude tão protagonizada por Jesus. E tem um item em especial, que é um item escrito por Kardec, que se chama Quem se elevar será rebaixado. E nesse item, Kardec coloca 3 citações evangélicas diferentes. A primeira delas, quando os discípulos, junto com Jesus, em meio a uma das ceias, né, uma das refeições que eles faziam em conjunto, perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus vai trazer o símbolo da criança, dizendo que aqueles que se lhe assemelham seriam maior no reino dos céus, né? Fazendo referência a essa singeleza, a inocência dos gestos, a forma como normalmente as crianças se entregam sem ressalvas, sem prevenções aos cuidados dos adultos, confiando que lhes será feito melhor, que serão protegidas e cuidadas. A segunda mensagem é aquele famoso diálogo de Salomé, mãe de João e Tiago, quando ela entrega, digamos assim, confia os seus filhos a Jesus, pedindo que um esteja à direita e o outro à esquerda do Pai, no lugar, nesse lugar, né, benquisto, digamos assim, no reino dos céus. E aí Jesus faz uma pergunta intrigante para Salomé. Acaso eles estão preparados para beber do cálice que eu hei de beber? Né? E efetivamente, quando a gente estuda a história do cristianismo primitivo, a gente vê que Tiago foi o primeiro cristão martirizado com requintes de crueldade, e João, embora tenha vivido muito, também padeceu atrozes perseguições, principalmente por conta dos judeus. Então, essa posição de discípulos, né, e apóstolos do Cristo lhe custou bastante sofrimento, exatamente como Jesus fez a mãe deles perceber. E a terceira mensagem diz respeito a uma metáfora que Jesus faz quando ele vai comer, participar da ceia na casa de um fariseu, e vai dizer aos seus discípulos que quando chegarem para uma ceia ou para um jantar, sentem-se sempre nos últimos lugares, para que os anfitriões da festa, ou do jantar, ou da recepção, percebendo esse gesto de humildade, né, de modéstia, possam nos colocar em lugares melhores. E para que nós não sejamos, no caso os discípulos, né, estendendo essa mensagem também a nós, para que nós não sejamos constrangidos a nos retirar de lugares que não estamos habilitados ou convidados a permanecer ou a ocupar. Então, o que isso tem a ver com posse afetiva? Porque, refletindo sobre essas mensagens, Kardec vai nos fazer entender que a nossa posição de aprendizes do Evangelho é uma posição de servir. O próprio Cristo nos disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Se Jesus, Filho unigênito de Deus, se colocou nessa posição de humildade, nessa posição de trabalho, nessa posição de serviço, imagine aquilo que não seria esperado por nós.
E nessas reflexões de Kardec, ele também faz a gente pensar que nessa multiplicidade das reencarnações, essas reencarnações que inevitavelmente sempre são solidárias, nos mostra que aqueles que desejam se elevar, ou seja, que buscam prerrogativas, que buscam recompensas, que buscam reconhecimento dos seus méritos, poucas vezes trabalharam o suficiente para o conseguir. E isso muitas vezes pode suscitar no espírito reencarnante, por conta desse apreço à sua personalidade, o apego àquilo que começaram a desenvolver. E esse apego de ordem, a gente pensa, né? Normalmente, quando a gente fala de apego, a ideia geral é o apego material. E quando a gente fala de apego material, normalmente a gente está falando de matéria concreta, matéria objeto, né? A gente está pensando o nosso carro, as nossas roupas, as nossas bolsas, o nosso celular, a nossa casa, o nosso dinheiro, né, os nossos investimentos. Mas vamos hoje tentar ampliar o nosso olhar desse apreço à personalidade na forma de apego também às relações. Porque, penso particularmente, poucas vezes a gente pensa sobre este aspecto. E o que seria isso? Imagine que nós renascemos numa família ou montamos uma família através dos nossos laços de predileção, dos nossos laços de afinidade e de amor, e nos juntamos a outros espíritos com os quais nós nos sentimos conectados e vivemos uma vida feliz, não isenta de problemas, porque penso que nenhum relacionamento real é isento de problemas, com seus conflitos naturais, mas uma vida feliz. Partilhamos de bons momentos, são vínculos de confiança, de parceria, em que a gente sabe que pode contar com aquela pessoa, em que nos momentos de dificuldade a gente tem aquela estrutura para a gente se referir. É inevitável que a gente tenha medo de perder, né? Porque é um vínculo construtivo, é um vínculo que se torna significativo, que acaba conferindo, inclusive, sentido ao nosso ser e estar no mundo. Muitas vezes, ou melhor, quantas vezes um pai ou uma mãe não se arvora por fazer pequenos e grandes sacrifícios em nome dos seus filhos, porque deseja um futuro melhor para eles, que eles sejam felizes, que eles se realizem, que eles cresçam, que eles se desenvolvam. E assim também os filhos em relação aos pais. Podemos expandir em relação aos nossos laços de amizade, em relação aos outros laços familiares. Então, inevitavelmente, esses vínculos verdadeiros e significativos nos conferem segurança, nos conferem confiança. São para nós uma referência de firmeza, de carinho, de conforto, de consolo, em momentos difíceis e em momentos felizes também. Porque normalmente são desses vínculos que a gente se lembra quando a gente tem uma boa notícia e quer compartilhar, né? Quando a gente tem uma grande conquista, quando a gente recebe uma boa notícia, quando a gente tem um elogio, um reconhecimento, é com eles que a gente quer comemorar. Então é natural do nosso estágio, né, de imperfeição, da nossa personalidade, que essa afeição, por vezes, tenha um significado, tenha uma certa conotação de apego, de ter medo de perder, de desejar cuidar, né? Pela perspectiva, por exemplo, da gente pensar na morte, pensar numa separação, ainda que seja uma separação temporária, por ocorrência de uma viagem, por ocorrência de uma mudança, a gente, ao pensar nisso, inevitavelmente também associa com o sofrimento causado por essa separação temporária, embora sabemos que os vínculos verdadeiros não se desfazem, né? O Espiritismo até a isso nos ensina, dizendo que os vínculos verdadeiros não se desfazem com a reencarnação, pelo contrário, se consolidam, porque à medida que a gente vai trocando de papéis, a gente vai reforçando aqueles laços de amor de posições diferentes, exercendo funções diferentes na vida. Então, de que posse afetiva, né, a gente está falando? Aqui eu falei sobre vínculos familiares, que a gente pode falar também de vínculos de amizade, vínculos conjugais. Pense também em vínculos a causas. Muitas vezes nós fomos autores de uma grande ideia,
seja uma ideia filantrópica de uma ONG, de uma organização não governamental que ajuda muitas pessoas, de uma empresa, né, que também beneficia muitas pessoas, as empregando e oferecendo um serviço de qualidade para a comunidade. Às vezes é um trabalho de uma vida inteira. Às vezes é um trabalho que a gente continua passado de geração após geração. Às vezes não é uma empresa, às vezes não é uma organização não governamental, às vezes é apenas um ideal que a gente abraça, como, por exemplo, o ideal cristão, que nos leva, por exemplo, a fazer parte de um grupo, de um grêmio espírita, de um grupo de estudos, né? De uma comunidade em que a gente, sei lá, colabora, por exemplo, para a profissionalização de jovens aprendizes que talvez em outras condições não teriam perspectivas de crescer e se desenvolver e de progredir materialmente. E com isso abrir espaço para cultivar valores éticos que podem formar cidadãos. Então a gente não está falando de qualquer coisa. A gente está falando de uma construção consistente, uma construção que nós vitalizamos por muito tempo, muitas vezes. Agora pense num projeto que você venha a ter, né, que você desenvolva, seja uma empresa, uma organização, um ideal, algo que você ame, uma causa que você defenda. E imagine a quantidade de tempo por dia que você passa se dedicando a isso. Às vezes pode ser inclusive o seu trabalho, por mais simples que lhe pareça. Pode ser o seu trabalho profissional, pode ser o seu trabalho em casa, pode ser o seu trabalho na casa espírita, mesmo que seja algo que lhe pareça banal, mas é algo que para você tem uma importância muito grande, que lhe dá um sentido de ali estar, que lhe beneficia, e você já percebeu isso. Agora pense em como que você se sentiria quando você estiver à beira da morte, próximo de desencarnar. Por um lado, como espírita, você sabe que a desencarnação é apenas um processo natural. Tudo que vive, tudo que nasce, um dia vai morrer. Aquilo que tem uma certidão de nascimento, inevitavelmente terá uma certidão de óbito. É uma questão de tempo. E a gente veio aqui sabendo disso. E depois que nos tornamos espíritas, reafirmamos ainda mais essa ideia. E sabemos que não ficaremos aqui para sempre, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Mas esse pensamento não evita a dor da perda, porque esse processo de luto e a tristeza, por vezes inerente a esse processo de luto, de perda qualquer que seja, ele é natural do ser humano. Nós o sentimos porque somos seres humanos, independente da convicção que a gente abrace. Então não é uma questão de fé. Quem tem fé não sofre pela morte, seja de si mesmo, ao se perceber desencarnando e deixando por vezes aqui os seus vínculos, as suas obras, os seus trabalhos, as suas coisas, seja por você testemunhar a partida de alguém muito próximo. Pessoas que têm muita fé são levadas a um estágio muito grande de sofrimento. E é sobre isso que eu gostaria de hoje conversar com vocês, e é isso que a gente está chamando aqui de posse afetiva. E tem uma história que ilustra bem isso que eu acabei de falar com vocês, que é a história de Adelaide. Essa história está nessa obra aqui, ó, para quem quiser depois ler com calma. Obreiros da Vida Eterna. É a quarta obra da série de André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier. E essa história está contada no capítulo 19, intitulado A Serva Fiel. Por isso que eu comecei dizendo que a tristeza e o sofrimento inerente à perda, que tem tudo a ver com o apego, que tem tudo a ver com a posse afetiva, não é uma questão de fé. A gente está falando de Adelaide. E Adelaide, na história, é uma pessoa de muita fé. Aqui, André Luiz a coloca como uma católica que fez uma obra extraordinária. Pensemos numa obra do tipo A Mansão do Caminho, né? Por Divaldo Franco, que é nosso conhecido confrade espírita. Uma obra que ajudava muitas pessoas, tanto em relação ao provimento material, quanto ao suporte espiritual mesmo, suporte emocional, de preces, de tratamentos, de caridade.
Era uma obra de caridade imensa, que unia centenas de corações na comunidade onde ela vivia. Então, Adelaide era uma pessoa boa, era uma pessoa fraterna, uma pessoa solidária, uma pessoa que, segundo André Luiz, conseguiu o equilíbrio perfeito entre iluminar a si mesma e iluminar, através dos outros, o próximo e ajudá-lo, usando as palavras dele. Veja, é tudo que a gente quer, né? À medida em que a gente trabalha, fazendo a nossa pequena parte, a nossa pequena contribuição ao outro, seja dentro de casa, seja na comunidade que a gente está, seja no centro espírita, em qualquer lugar que a gente possa se iluminar e também conseguir colaborar minimamente para o bem-estar do outro, para a sua felicidade, para que ele possa alcançar um sentido. Então, a gente está falando de uma posse afetiva, mas sem aquela conotação de alguém que deseja estender o seu domínio e o seu poder sobre o outro como alguém malévolo e perverso, né? Como alguém egoísta que pensa apenas em si. Consegue entender? A gente está falando de um ser humano incrível, de um ser humano admirável, de um ser humano iluminado. Só para dar um pequeno spoiler sobre o capítulo, quando Adelaide está prestes a desencarnar, sabe quem é que a recebe no mundo espiritual? Bezerra de Menezes. Ninguém menos que Bezerra de Menezes. Para a gente ter ideia dos méritos que a Adelaide tinha para ter esse amparo, né, de um benfeitor espiritual tão amoroso e tão acolhedor. Então a história fala da dificuldade de Adelaide desencarnar. E normalmente, quando a gente fala, né, sobre esses temas dentro do espiritismo, a pessoa teve dificuldade para desencarnar, o desenlace foi bastante complexo, porque é muito apegada às coisas do mundo material, né? A gente normalmente pensa em alguém que é avaro, que tem o dinheiro no banco e não quer deixar para os herdeiros, né? Que, sei lá, tem a estante cheia de livros, o guarda-roupa cheio de roupas e não quer doar para ninguém, aquela pessoa mão fechada. E aqui a gente tem um estereótipo todo diferente. É alguém extremamente mão aberta. Alguém que viveu muito mais a vida espiritual, inclusive, do que a própria vida material, mas que tinha receio. Veja, Adelaide, mesmo não sendo espírita, acreditava na imortalidade, de uma outra forma, né? Digo, segundo as convicções dela, mas acreditava que a vida continua. Para ela, a vida não iria se extinguir ali no túmulo. Então, provavelmente, ela tinha um entendimento de que depois da morte, ela poderia continuar trabalhando, ela poderia continuar se dedicando a outras lides, com mais capacidade, né? Poderia ajudar ainda mais pessoas. Mas esse pensamento, mesmo assim, não a conseguia animar para simplesmente deixar tudo para trás. E aí, ela tem um diálogo interessantíssimo com o espírito Bezerra de Menezes, na antevéspera dela desencarnar, em que ela vai dizer o seguinte: Doutor Bezerra, o senhor me desculpe, eu não desejo dificultar o serviço dos meus benfeitores nesse momento de partida. E aí ela falava isso com tristeza no olhar, como se ela quisesse ser melhor do que ela já conseguia ser e não quisesse sentir aquela tristeza da dor da partida, uma tristeza humana, mas que de alguma forma ela se envergonhava porque entendia isso como indigno, como injusto, como ingrato talvez, por conta de tanto amor que ela recebia do amparo espiritual do outro lado. E aí ela continua, e por isso eu estimaria que vocês me ajudassem nesse momento de partida, porque eu estou tendo muitas dificuldades. E aí Bezerra fala para ela com muito carinho: Ô Adelaide, fique tranquila, morrer é muito mais fácil do que nascer. Muitas vezes, para a gente desencarnar, como no seu caso, né, que é uma pessoa tão caridosa, que tem tantos méritos, basta só um empurrão. Ele falou de uma forma bem espirituosa, né? Só que o que eu percebo é que você precisa ajudar a si mesma, liberando a mente, veja só, dos elos que a imantam
a pessoas, acontecimentos e coisas e situações da vida terrena. Bezerra de Menezes está falando de preocupações. Adelaide estava presa à matéria, não por não ser caridosa, não por não ter vivido a vida espiritual, não por não ter fé, não por temer a morte por conta de medos bobos, mas pelo excesso de preocupações. Porque ela passou a vida toda à frente do trabalho de uma grande obra que ela sabe que beneficiou e beneficia muitas pessoas, e ela tinha medo de que ao sair ela pudesse deixar desassistido alguém que realmente precisasse, porque ela sabia que esse trabalho assistia pessoas extremamente carentes. Então, a preocupação de Adelaide não é uma presunção do tipo, eu sou insubstituível. Vocês estão conseguindo entender? Não é algo assim orgulhoso ou arrogante, se não tiver eu, ninguém consegue me substituir. É o excesso de preocupação baseado na compaixão, no sentido de que como esses pobres de Deus poderão ser assistidos de uma forma ininterrupta, como a minha partida pode impactar menos nesses trabalhos. Consegue entender? E isso também tinha o reforço de outras pessoas, porque a Adelaide não fazia esse trabalho sozinha, como a gente pode imaginar, né? Uma obra dessas proporções não é feita por uma pessoa só. Primeiro, a gente sabe da assistência espiritual. Então, com ela, provavelmente trabalhava um grande grupo de espíritos desencarnados que forneciam, né, todo esse suporte espiritual às atividades. E, além disso, entre os encarnados também, junto com ela atuava um grupo grande, não só de voluntários diretos na ação, né, mas de coordenadores, de diretores, porque ela não podia dar conta de tudo. Então, ela sabia que havia uma estrutura e era justamente essa estrutura que aprendia. Bezerra de Menezes vai explicar que haviam espécies de laços, de correntes invisíveis que foram construídas pelo afeto. Quando a gente fala de grilhões, de correntes, né, de uma pessoa presa, enredada, normalmente a gente lembra da literatura mediúnica dos exemplos de ódio, né, aquelas tramas obsessivas que deixam a pessoa em subjugação, que deixam a pessoa desvitalizada até a morte, né? Os processos de vampirização extremamente dolorosos, de extremo sofrimento, mas a gente não entende por vezes a gente não para refletir que as posses afetivas, de alguma forma, também nos deixam presos e imantados. Então, vendo o depauperamento das forças físicas, porque Adelaide já tinha tido uma vida longeva, né? Eu não lembro se aqui na obra André Luiz chega a dizer quantos anos ela tinha, mas dá a impressão de que já era uma senhora de idade avançada. Então, eu posso ir até primeiro, né? Mas, pelo ritmo natural das coisas, já se espera que não vá viver até 150 anos. Então, justamente por isso, pelo fato dela estar com a saúde mais fragilizada, né? Com os movimentos e com as forças mais depauperadas, as pessoas já estavam num estado mais apreensivo. E isso aumentava esse sentimento de querer retê-la. Então, imagine, nas preces de centenas de pessoas, o pedido endereçados aos céus para que Adelaide permanecesse mais tempo na Terra, e Adelaide precisava ir. Bezerra de Menezes estava pedindo que Adelaide fosse. Tinha as centenas de pessoas pedindo que ela ficasse, por conta da afeição, por conta da importância que ela tinha também para os trabalhos, e do outro lado, no mundo espiritual, Adelaide também se fazia necessária para outras atividades, para outros trabalhos que estavam aguardando pelo retorno dela para casa, né? Pela chegada dela na vida espiritual.
para que ela pudesse seguir adiante. Aí a gente vai pensar, certo, Patrícia, mas eu não posso ter controle sobre isso. E aí, o que é que eu vou fazer? Imagine que eu tenho uma vida, não a Adelaide, né? Mas eu tenho uma vida de alguma forma dedicada a alguma atividade social. Como que eu vou ter controle sobre as pessoas pedirem e orarem para eu ficar ou para eu partir? De uma certa forma, é até legal, né? Que as pessoas gostem tanto de mim e sintam a minha falta, porque isso também pode significar que eu fiz um bom trabalho. Mas aqui Bezerra de Menezes dá o foco exatamente para a Adelaide. Tanto que tem um ponto que ele vai dizer: a principal dificuldade que a gente enfrenta é que você se detém. Então eu te peço que quando você for chamada, você não olhe para trás. E aí Bezerra conta uma história, que é uma história do Antigo Testamento, que eu acredito que todos conhecem ou já devem ter ouvido falar, que é a história da mulher de Ló. Abraão pede, intercede a favor do seu sobrinho para que ele possa fugir com a sua família, né, daquele incêndio de Sodoma e Gomorra. E aí, quando eles partem, eles pedem, né, a voz de Deus pede que ele não olhe para trás, que ninguém olhe para trás. E a mulher de Ló teima, olha para trás e vira uma estátua de sal. Tem até um grupo musical que faz músicas para crianças, né, baseados nos ensinamentos bíblicos, que criou uma música bem divertida falando sobre isso, né? Falando sobre olhar para trás e virar uma estátua de sal. Então, Bezerra de Menezes fala isso a ela. Lembre-se de que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, o corpo físico, né? Já depauperado, sem forças, que já cumpriu a sua função, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas, tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Olha o que Bezerra está dizendo. Às vezes, prestes a desencarnar, a gente pode ser acometido por um remorso de tudo que a gente poderia ter feito e não fez, por um arrependimento de querer mudar as cenas do nosso passado. Tem até uma música de Capital Inicial, acho que é Capital Inicial, bem legal, né? Primeiros erros. Se eu pudesse parar de chover nos primeiros erros, né? Esse normalmente é um anseio da criatura humana, de que a gente passando o nosso retrospecto, né, o nosso passado em revista, a gente queira mudar algumas coisas por conta da maturidade que a gente tem hoje. Mas isso é impossível, porque seria injusto nós cobrarmos isso de nós mesmos, porque foram as próprias experiências que colaboraram para esse nosso processo de amadurecimento, nos fizeram chegar ao discernimento e à consciência que a gente tem hoje. Alguns de nós gostaríamos de dispor de mais tempo para que pudéssemos continuar fazendo coisas construtivas, né? Principalmente nós que despertamos para essa realidade espiritual, que sabemos do nosso passado de culpas, né? E queremos trabalhar afanosamente para fazer todo o bem que a gente puder até o momento que nós fomos chamados. Então, Bezerra está falando que a gente também tenha gratidão e aceite o tempo que nos foi dado e aquilo que a gente pôde fazer do tempo que nos foi dado, de acordo com a nossa maturidade, de acordo com o nosso discernimento, de acordo com os recursos que nós tivemos, e sejamos gratos a isso. Sejamos gratos à nossa capacidade, porque às vezes, muitas vezes, nós gostaríamos de ser muito melhores do que efetivamente nós somos, mas que a gente não se esqueça de que o processo evolutivo continua cada vez mais e sempre. Não esqueçamos que Deus nos concedeu a possibilidade das reencarnações justamente para isso, para que a lei de progresso se opere. Então, aquilo que a gente porventura não conseguiu terminar nessa existência, nós teríamos a oportunidade de fazê-lo numa próxima.
em condições diferentes talvez, mas nunca nos será negada essa oportunidade se tivermos essa boa intenção e esse desejo ardoroso pelo trabalho, como era o caso aqui de Adelaide. Então, muitas vezes, em busca dessa suposta perfeição, que não seria exatamente uma perfeição, mas seria aquele anseio de fazer o máximo, a gente se perde. É sobre isso que Bezerra de Menezes está aqui conversando. E Adelaide tem essa oportunidade, pelos grandes méritos, né, que ela tem, de pensar nisso tudo pouco antes de partir, para que ela pudesse se trabalhar emocionalmente, se trabalhar espiritualmente para esse ponto. E essa conversa com Bezerra foi importante, mas, de alguma forma, ela continuava preocupada e pede, né, nessa conversa com ele, que os amigos dela auxiliem. E aí ele continua dizendo: Mas por que você está preocupada assim? Não vale a pena. Eu compreendo toda a sua ansiedade. Também passei por isso. Mas lembre-se de Jesus ao pé de Lázaro, que nesses momentos difíceis também buscou fazer com que ele refletisse sobre a necessidade de deixar o passado para trás e seguir adiante, né? Ele se lembra da libertação de Lázaro, daquela situação que todos achavam que era a morte e que, na verdade, era uma aparência de morte. Bezerra de Menezes, inclusive, numa obra por Dr. Ivone do Amaral Pereira, vai explicar que foi um caso de catalepsia, letargia, com essas repercussões no corpo, né? Já parecendo um depauperamento, né, um estado de morte aparente, mas que Lázaro efetivamente não havia morrido. E quando Jesus chega à beira do sepulcro, dizendo com energia: Lázaro, vem para fora, transferiu bons fluidos para que os laços perispirituais de Lázaro se reforçassem e se unissem ao corpo, né, tomando o corpo por um novo ânimo. Então, Bezerra de Menezes conta esse caso para dizer que nesse momento da partida é importante pensar nos ensinamentos do mestre ao chamar Lázaro de novo à existência, recordando as palavras: Lázaro, vem para fora. Ou seja, deixando para trás todo. Lembre-se que nessa cena de Lázaro, todos choravam, né? Como se Lázaro já tivesse morrido, todos lamentavam a sua partida, e ali, na verdade, era uma cena de ressurreição e vida, né? Uma cena de continuidade da mesma existência. Então, meus amigos, veja o quanto essa reflexão e esse caso aqui de Adelaide pode ser útil, trazendo agora para as nossas existências, para que a gente possa reflexionar hoje. E, portanto, antes do nosso desenlace, qual a relação que a gente estabelece com os vínculos que a gente tem? Nós estamos realmente vivendo conforme a imortalidade, ou a imortalidade é ainda apenas um conceito para nós, um conceito que a gente estuda, né, nos nossos grupos espíritas? Porque viver conforme a imortalidade é a gente se lembrar que a gente tem um tempo sobre a Terra indefinido. Normalmente a gente não sabe o momento da nossa partida. A gente vai vivendo. E a gente vai fazendo o que de melhor a gente puder para que nós possamos contribuir para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento das pessoas que nos cercam. Mas a gente não sabe em que momento nós seremos chamados. E a forma com que a gente lida com esses trabalhos, com essas incumbências, com essas relações, que a gente pare, analise e reflita se nós estamos querendo reter ou se nós estamos querendo doar, contribuindo com a nossa participação em todos esses cenários da melhor forma que a gente puder, entendendo que a nossa condição por aqui é, de fato, uma condição passageira. Tem uma parte na obra que André Luiz vai dizer: o quarto de dormir de Adelaide, na casa terrena, se assemelhava a uma redoma de pensamentos retentivos a lhe interceptarem a saída. Como portar-se, André Luiz pensava,
diante dessa situação? Como Adelaide poderia fazer aqueles seus afetos que lhe cercavam sentir a realidade? Enlaçara-se, diz ele, em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escora espiritual de muitos. E aí, mais uma vez, nós repetimos: não foi algo feito pela vaidade, né? Não foi algo feito pela presunção de que ela seria insubstituível, de que ela, né, apenas ela poderia fazer o que faz. Foi algo natural do próprio processo de solidariedade, de fraternidade e de caridade. Mas veja, por trás dessas palavras, o que que a gente consegue absorver? Também houve um determinado fenômeno de idolatria das outras pessoas em relação a Adelaide. Ninguém deveria funcionar para nós como escora espiritual. É lógico que nós temos amigos, confrades, pessoas de referência, familiares, amores, que têm uma representação tão grande para nós que a gente admira, que a gente olha e que para nós se figura como um exemplo de bom cristão, um exemplo de bom espírita, um exemplo de uma pessoa legal, de uma pessoa bacana, que ajuda os outros, né? E por vezes a gente se inspira nessas pessoas. No fundo, a gente sabe que provavelmente elas não são perfeitas, mas elas são de alguma forma inspiradoras, elas são de alguma forma admiráveis. Mas isso é diferente de transformá-las em escola espiritual. Por vezes, eu vejo alguns comentários em redes sociais de algumas pessoas sobre o comportamento pessoal de alguns espíritas, digamos assim, famosos, né? Que têm repercussão nacional. Como se eles fossem perfeitos. Como se eles não estivessem como nós, na vida, como nós, encarnados no planeta de provas e expiações, às voltas também com os seus conflitos. Pessoas que esperam demais dos outros e que provavelmente colocaram esses confrades, esses representantes espíritas, numa posição tão elevada como se fossem acima do bem e do mal, numa posição de idolatria. O nosso modelo e guia é Jesus. Ele é o perfeito. Ele é o puro. Ele é o sem mácula. Ele é a referência de amor e de todas as virtudes que a gente está tentando alcançar para e passo, com base no nosso esforço. Isso não deslustra qualquer um desses nossos amigos, desses nossos confrades, desses representantes. É lógico que eles têm o seu valor, é lógico que o trabalho deles tem absoluta relevância, mas não coloquemos em posições de altares pessoas humanas, santificando essas pessoas, porque veja, nós estamos colaborando para prejudicá-las. Às vezes a gente fala assim dos efeitos da idolatria como algo do tipo fazer a pessoa se perder, né? Toma cuidado, gente, não pode idolatrar médium, não idolatre orador espírita, né? Porque são pessoas comuns, são pessoas imperfeitas também, até para ajudá-las, para que elas não se percam na vaidade, para que elas não se tornem muito orgulhosas, não se achem demais, né? Só que aqui a gente está vendo um outro efeito muito mais pernicioso do que esse. Adelaide não tinha, por exemplo, essa imperfeição moral de pendor à vaidade, pendor ao orgulho, de se achar mais do que os outros. Pelo contrário, espírito sensível, essa idolatria a prejudicou a se desenlaçar no processo comum da morte, no processo comum da desencarnação, por conta dessa retenção, não pelo ódio, mas pelos laços autênticos de afeição, mas uma afeição desmedida, uma afeição que é diferente daquele amor
narrado pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Lembra? O amor é paciente, tudo espera, não olha os próprios interesses, porque por trás disso, mas Patrícia, ninguém está olhando os próprios interesses. Todo mundo está querendo o melhor para Adelaide. O melhor do ponto de vista de quem? Porque para aquelas pessoas que amavam Adelaide, o melhor é que ela continuasse, mesmo num corpo depauperado, vivendo ali com eles. Era o melhor para ela, mas era o melhor para a afeição deles. Consegue perceber? O quanto nós ainda estamos batalhando para poder viver esse amor, conforme o hino à caridade do apóstolo Paulo? É isso. Amor só se aprende amando. Então, que a gente hoje possa refletir sobre os nossos vínculos, as nossas relações. Será que eu tenho uma relação como essa com alguém, né? Será que eu estou chamando de amor essa posse, esse excessivo apreço, que eu estou até afetando de alguma forma a liberdade individual do outro? Quero que o outro cresça, mas aqui do meu ladinho. Não vai para longe, não. Porque se fugir da minha visão, eu já sofro. Tem que voar, mas voa com a correntinha presa aqui junto comigo, para eu ter certeza que vai voar e vai voltar, não vai debandar para outros caminhos. Será que isso é realmente desejar o melhor para outra pessoa? É respeitar o processo de desenvolvimento natural? Ninguém está dizendo que isso daqui é tranquilo. Trabalhar esse tema de posses afetivas, e eu me incluo, também sou humana, também estou no processo. É difícil. Amar com desapego dói muito, mas dói muito mesmo. Mas é o caminho. Ninguém falou que ia ser fácil, mas a gente precisa começar a tentar desde já. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero que tenha sido de alguma sorte útil para todos e agradeço pela atenção.